Graça e paz. Pela graça do Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez, neste último dia de 2020. Um ano extremamente difícil, um ano de muitas dores, de muitas perdas. Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, chegamos até aqui. E queremos convidar você para neste programa de fim de ano, neste culto de fim de ano, você dedicar um tempo para parar e dar graças a Deus por estar vivo. Dar graças a Deus por ter a oportunidade de cultuar e exaltar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Convido você a fechar os seus olhos neste instante e falar com Deus, pedindo que Ele derrame da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Ore conosco nesse instante. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelo privilégio que nós temos de estar em tua presença. Queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que tu nos concedes de concluir mais um ano da nossa história. Te louvamos, ó Deus, porque apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, de todos os problemas, de todas as adversidades, nós, ó Deus, chegamos até aqui e estamos, ó Senhor amado, prontos para começar 2021, na certeza de que o Senhor será conosco e de que dias melhores virão. Recebe, Senhor, nessa noite este culto em gratidão, em louvor a Ti, pelo término do ano de 2020, em nome de Jesus. Amém. Convido você para louvarmos a Deus com alguns louvores. Faça parte desse momento adorando e exaltando aquele que vive e reina para todo sempre. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, que as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande
sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus, quão grande
No culto desta noite, temos uma programação um pouco diferente e eu quero trazer uma palavra para você nesta noite, baseada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Está escrito na palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Espírito Santo de Deus, ministra o nosso coração nesta hora, por intermédio da Tua palavra. Que nós possamos ser, ó Deus, fortalecidos, encorajados, ó Deus, e ter a nossa esperança renovada em Tua presença. Oramos, ó Deus, por cada pessoa que nos assiste neste instante, e pedimos que o Teu Espírito Santo derrames sobre a vida de cada uma destas pessoas a Tua bênção, o Teu favor, em nome de Jesus. Amém. 2020, um ano para ser esquecido? É possível que muitas pessoas estejam usando uma frase com este sentido, que chegamos a um momento da nossa história em que nós não queremos nos lembrar de um ano. Não queremos nos lembrar de tudo o que aconteceu no ano de 2020. Ao ler a passagem bíblica, penso eu que a mesma se aplica com muita propriedade ao momento pelo qual nós estamos passando. O profeta Abacuque, um homem levantado por Deus, lá no reino de Judá, por volta do ano 612 a.C., traz uma palavra em meio à grande adversidade. Traz uma palavra de esperança, traz uma palavra de vida, traz uma palavra de renovo, num tempo em que tudo havia dado errado. Talvez você, ao parar para pensar e ao fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu no ano de 2020, tenha pensado em algumas frases do tipo: que ano difícil. Espero que nunca mais tenhamos algo parecido. Espero me esquecer completamente de tudo o que passou. E coisas desse tipo. É possível que muitos de nós estejamos tão angustiados diante das perdas, diante das mortes que nós vimos e acompanhamos ao longo deste ano. Cerca de 200 mil pessoas só em nosso país, quase 200 mil pessoas. E quando olhamos para o mundo, ficamos perplexos ao ver o número de pessoas que perderam a vida em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Certamente o coração de muitos irmãos em Cristo, de muitos que fazem parte da nossa família de fé, estão também destroçados, porque sofreram perdas, porque passaram momentos de grande angústia, de grande dor, de grande pesar. Mas o que a palavra de Deus nos diz para um tempo como este? O que a palavra do Senhor nos ensina para uma circunstância tão difícil como esta? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos esse capítulo 3 no livro do profeta Abacuque, onde ele faz uma oração. E nesta oração que Abacuque faz, ele vai descrevendo as coisas que ocorreram, as coisas difíceis, coisas pelas quais ele passou.
ele mostra momentos difíceis, momentos adversos que o povo de Deus também enfrentou. Mas ele também fala neste capítulo das grandezas de Deus que se manifestam em meio às circunstâncias adversas. Mas, quando ele chega a partir do versículo 17, o texto que lemos agora, do versículo 17 ao versículo 19, Abacuque nos lança uma palavra de vida. Abacuque nos lança uma palavra de esperança. Pois ele diz: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olhe bem para as palavras do profeta Abacuque. Este homem de Deus, inspirado pelo Espírito de Deus, nos dá uma palavra de esperança para tempos difíceis, para tempos adversos, para tempos de dor, para tempos de angústia. Talvez o ano de 2020 para você tenha sido algo semelhante ao que descreve o profeta Abacuque. A produção de alimentos ou os recursos que você tinha, dos quais dependia, todos foram extintos, todos não deram resultados, ou nenhum deles deu resultado. Ele diz: mesmo que a figueira não floresça. A gente sabe que a figueira, na perspectiva bíblica, é um símbolo do povo de Israel. E a Bíblia está dizendo: mesmo que a figueira não floresça. A figueira era um alimento essencial à vida daquelas pessoas. As pessoas comiam figos, cultivavam figos e se alimentavam desse figo, vendiam este figo. Então era algo essencial para suas vidas. Ele diz também que mesmo que o produto da oliveira minta, o texto faz uma referência a outra coisa que era essencial, a produção de azeite dentro da cultura judaica, dentro da economia judaica, era essencial. Nós sabemos que no templo, a produção de azeite era fundamental para o templo. A produção de azeite mantinha todo o ritual do culto, mantinha os candelabros acesos, mantinha as pessoas oferecendo ali sacrifícios o tempo todo. O azeite estava diretamente conectado com o culto, com o sacrifício, com a devoção. Mas o azeite também é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, quando nós falamos de azeite, falamos também de unção e falamos da presença de Deus. Ele fala também da não produção de alimento nos campos. Ele diz: e ainda que os campos não produzam mantimento. Você consegue imaginar uma situação assim? Onde tudo ficou escasso, onde tudo parou de produzir, onde tudo se perdeu pelo caminho. Ele diz: as ovelhas foram arrebatadas do aprisco. Dentro da cultura judaica, as ovelhas eram essenciais na produção do leite, eram essenciais na produção da lã. Ele fala também que o gado tenha desaparecido dos currais. Ele diz que nada disso é suficiente para roubar a alegria de quem conhece a Deus. Talvez você tenha chegado a este último dia de 2020 dizendo: eu quero esquecer deste ano, porque este ano foi terrível, porque este ano foi devastador, e de fato este ano foi algo trágico na história da humanidade.
na história da nossa nação. Mas para aquele que conhece a Deus, para aquele que tem Deus como sua fonte de esperança, para aquele que tem Deus como sendo sua fonte de redenção, a Bíblia nos ensina que Deus é fonte de alegria. A alegria daquele que conhece a Deus, a alegria daquele que foi alcançado pela graça de Deus, não depende das circunstâncias. Claro que as nossas emoções ficam abaladas, claro que todos nós nos sentimos muitas vezes encurralados, claro que muitos de nós nos sentimos sem saída. Mas quando nós olhamos para Deus, quando nós nos voltamos para aquele que é a nossa esperança, quando nós nos voltamos para aquele que é fonte de alegria, fonte de vida, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas e que o gado tenha sido tirado dos nossos campos, das nossas propriedades, mesmo que tudo isso aconteça, isso não é suficiente para roubar a fonte da alegria daquele que conhece a Deus. Ele diz: eu me alegro no Senhor, porque Deus é a fonte da nossa alegria. 2020 nos mostrou que se a sua felicidade dependia de viagens, ela foi totalmente destruída. Que se a sua felicidade dependia de festas, ela foi totalmente aniquilada. Se a sua felicidade dependia de fazer reuniões com grande quantidade de pessoas, ela também foi impedida. Mas a Bíblia fala de uma alegria que é resultante da presença de Deus na vida daquele que nele crê. Não é a alegria como a da festa, não é a alegria como a que é produzida pelo álcool ou pela droga. É uma alegria que traz realização. É uma alegria que traz grande gozo interior. 2020 está chegando ao fim. Dentro de mais algum tempo, poucas horas, este ano estará se encerrando. E o que você vai levar? Vai levar as marcas da pandemia ou vai levar as marcas da presença de Deus na sua vida e na sua história? O salmista, ou melhor dizendo, o profeta também diz: o Senhor Deus, Ele é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ele está dizendo: o Deus em que eu creio é o Deus que não me deixa ficar abatido, mesmo que as circunstâncias sejam as mais adversas. O Deus em quem eu creio me faz andar de cabeça erguida. Eu quero concluir esta palavra na noite de hoje, chamando você que está me assistindo agora para dizer a Deus: Senhor, muito obrigado, porque apesar das circunstâncias extremamente difíceis, o Senhor está comigo. E em estando o Senhor comigo, a minha vida será sempre marcada pela alegria da tua presença. Que chegue 2021 e que nós possamos estar cheios da alegria de Deus. Alegria que não depende das circunstâncias, alegria que não depende dos tempos fáceis, mas alegria verdadeira, genuína e que não se dilui. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo do coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Nunca me deixou. Ao concluir esta programação na noite de hoje, eu quero lhe convidar a, em vez de soltar fogos, fazer um minuto de silêncio. Este gesto, dentro da nossa cultura, é uma forma de respeito àqueles que sofreram, àqueles que perderam alguém. O nosso país perdeu uma grande quantidade de brasileiros. O mundo perdeu uma grande quantidade de homens, mulheres, jovens, crianças. Perdemos, na sua grande maioria, as pessoas mais sábias. Que tristeza. Mas nós podemos olhar para o alto e talvez perguntar a Deus de uma maneira um pouco diferente. Senhor, o que o Senhor quis de fato nos ensinar com tudo isto que aconteceu? A pandemia
roubou de nós muitas coisas, mas também mudou o nosso modo de pensar. E talvez tenha chegado a oportunidade de olharmos para Deus de uma maneira diferente. É muito comum as pessoas associarem felicidade, bem-estar, a ter coisas, a estarem produzindo, a estarem desfrutando de determinadas coisas. E 2020 nos mostrou claramente que não existe lugar seguro para o ser humano nesta terra. Por isso que o salmista diz que ele vai se esconder no esconderijo do Altíssimo. É neste lugar, unicamente neste lugar, que todos nós estamos seguros. Porque quando estamos neste lugar, mesmo que o nosso corpo sofra ou venha até a morrer, nada disso mudará o nosso destino. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, sua família, sua casa. Se você está me assistindo agora, você já tem um grande motivo para celebrar a graça de Deus sobre você. Você está vivo. Então louve a Deus. Gostaríamos de encerrar fazendo uma oração. E nesta oração queremos orar pelo nosso Brasil, pelas nações e queremos orar por aqueles que estão chorando os seus mortos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta noite, porque tu és a fonte da nossa alegria. Em ti, Senhor, nós podemos confiar. Em ti, Senhor, nós podemos esperar. Em ti, Senhor, nós podemos crer, mesmo que as circunstâncias sejam terríveis. Nesta noite, Senhor, deste dia 31 de dezembro de 2020, nós oramos pelo nosso Brasil, oramos pelas nações, oramos por aqueles que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão chorando os seus mortos. Que o Senhor tenha compaixão de suas vidas, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes conceda graça. Ó Deus, e que o ano de 2021 seja marcado como um ano cheio de esperança. Que a vacina que tem sido apontada como um caminho para combater esta pandemia possa chegar a cada lar, a cada casa, a cada indivíduo. Que aqueles que governam sobre nós sejam, ó Deus, tomados por um santo temor e por um respeito à vida de homens e mulheres que são imagem e semelhança tua. Oramos, ó Senhor, para que a tua igreja se levante com um testemunho poderoso e possa anunciar em toda a terra que tu és o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.